Leitura intuitiva e atemporal para o signo de Sagitário, novembro de 2025. Na fé do nosso Pai Oxalá, todo o povo do Oriente e do povo cigano. Os nativos do signo de Sagitário que estiverem em uma relação podem contar com essa relação afetiva para como uma segurança no seu destino, né? Então, o porto seguro no destino é essa relação. É uma virtuosa colheita de sorte, trazendo uma nova prosperidade. A carta do urso ela revela que essa prosperidade ela pode vir acompanhada de muita inveja, muita inimizade, né? Porém, a carta do centro é a colheita. E então a colheita é inevitável. E essa colheita, ela vem através dessa segurança que essa relação traz. Como essa carta da aliança aqui não está acompanhada especificamente da carta do coração ou da carta do dinheiro, essa relação não tem necessariamente que ser afetiva. Ela pode ser uma relação de uma sociedade, pode ser uma relação de amizade, né? Mas a questão é que para o sagitariano nesse momento, o destino traz segurança através de uma relação sólida. Não é uma relação qualquer, não é uma simples amizade, é uma aliança, né? Essa aliança trazendo uma virtuosa colheita de sorte e uma nova prosperidade. Então, seja qual for a inimizade que exista ou as invejas que existem, a colheita vai ser maior. O porto seguro nas diagonais, trazendo a colheita de inimizades. Então, muitos vão invejar a segurança que o sagitariano vai ter nesse momento, a estabilidade que o sagitariano vai ter nesse momento, e o sagitariano tem que estar preparado para isso, um motivo a mais para buscar relações e uniões, e parcerias, alianças que realmente sejam sólidas e que tragam segurança. O porto seguro trazendo virtudes novas, no destino uma colheita de prosperidade. A aliança trazendo sorte sobre os inimigos. Então, carta do centro, a colheita. É importante lembrar que o sagitariano precisa de muita estabilidade para poder mirar. O cavalo, ele precisa parar de trotar, né? De mexer as patas, para que o sagitariano consiga fazer uma boa mira. Então,
reforçando a segurança que uma relação sólida, seja de amizade ou uma parceria, uma sociedade ou uma relação afetiva, traga para o sagitariano nesse momento é a chave para que ele consiga mirar e acertar o alvo daquilo que ele está buscando. No caso, tenha uma boa colheita nesse momento de prosperidade e de sorte. Essas inimizades elas se manifestam principalmente através de amigos que têm conhecimento sobre a vida do sagitariano. Então, é o lobo na pele de cordeiro, né? Não significa exatamente que o que o sagitariano tem como amigos sejam inimigos. Não são pessoas que querem o mal do sagitariano. Tanto que elas se manifestam como amigos, né? O que acontece é que essas pessoas têm bastante conhecimento sobre a vida do sagitariano, que em algum momento permitiu esse acesso a essas pessoas, contou a sua história, abriu a sua vida. E isso faz com que, naturalmente, a fofoca se espalhe. Principalmente nos momentos em que as coisas vão bem, em que o sagitariano está tendo a colheita, está tendo prosperidade, está se fechando em uma parceria, em uma aliança sólida e deixando de lado amizades que não estão levando a muitos lugares. Então, essas amizades, elas acabam se tornando inimizades por conta de saberem demais. Então, eu vou então procurar não contar da minha vida, aquela velha conversa, né? Nesse momento é tarde demais. Esses amigos que acabam se tornando inimigos já sabem da vida do sagitariano, já têm histórias para contar, vão fofocar, isso não adianta. O que importa é focar na colheita, colher mais do que se perde. Esse é o segredo nesse momento para que o sagitariano tenha prosperidade. Focar em relações sólidas, alianças e parcerias que realmente sejam relevantes e tragam estabilidade e deixar que falem, deixar que admirem, deixar que invejem, porque importa é colher mais do que essas inimizades possam levar. O tarô cigano trouxe essa mensagem. Agora nós vamos ver o que o tarô de Da Vinci, o tarô de Marselli, tem para nos trazer. Então, no passado, o sagitariano estava focado no crescimento, na sua individualidade afetiva, buscando na mente avançar no seu progresso. Levando ao movimento espiritual da estrela. Ou seja, focar em si mesmo e buscar a sua evolução trouxe ao sagitariano
o brilho da espiritualidade, a oportunidade da espiritualidade, a porta aberta espiritual, a estrela. Nesse momento presente, aquele as de copas do passado, aquele focar em si mesmo, afetivamente, a amar a si mesmo, se transformou em um 10 de copas, amar a si mesmo e aos outros. 10, o 1 e o 0. Então o sagitariano, ele começa a ter para dar, ele já consegue amar a si mesmo, ele já avançou em direção ao seu progresso, já brilhou sua estrela e ele passa a ter para dar. E isso faz com que ele adote a postura do eremita mentalmente, passe a observar mais as pessoas, passe a perceber mais as pessoas, não só a si mesmo, levando a uma espiritualidade onde que se manifesta a natureza do progresso, os 5 de ouros. Então, aquele avanço como cavaleiro de ouros, avançando em direção ao progresso, traz para o momento presente, na espiritualidade para o sagitariano, uma estabilidade desse progresso. Os 5, eles são as 4 bases da pirâmide e o 5º elemento, o 5º ponto da pirâmide, que é o centro, o cume, em direção ao espiritual, em direção ao céu. Então, esses 5, essa estabilidade que muitas vezes pode parecer um recuo nesse processo de avanço, nesse processo da estrela, ele é, na verdade, uma estabilidade desse progresso, onde que o sagitariano, no passado, estava focado em si mesmo, no seu avanço, estava recebendo a energia da espiritualidade da estrela. Nesse momento ele passa a desfrutar desse progresso, mas ao mesmo tempo passa a contemplar o que tem na volta, perceber aqueles que não estão tendo o mesmo progresso que ele, adotar uma postura mais observadora e a perceber o que é realmente real nesse processo. No momento futuro, o hierofante, os 5 novamente, só que na matéria, representa a plenitude do sagitariano com relação a esse progresso, esse 5º elemento, esse progresso espiritual, essa capacidade de ver a vida e principalmente os menos abastados que ele, os que tiveram menos sucesso que ele, com mais compaixão e com mais empatia. Na mente, o rei de paus traz o posicionamento de reinar sobre o que é seu, mas também pensando nos outros. E na espiritualidade, os 5 de copas. Então, a natureza afetiva. Observa que o movimento do tarô de Marselli mostra o sagitariano buscando um progresso, encontrando progresso através da observação daqueles que não progrediram como ele. Isso nos mostra que o sagitariano, apesar de ter um pensamento muitas vezes muito individual, muito em busca de um alvo, muito focado em um alvo específico, ele precisa compreender a presença de todos que estão à sua volta, para que ele não se assuste, para que ele não seja atrapalhado e para que ele, ao mesmo tempo, seja incentivado
por aqueles que esperam que ele acerte o alvo. Então é um olho no alvo e um olho no público. O sagitariano ele só vai realmente conseguir ter o sucesso a partir do momento em que ele considera e compreende a influência daqueles que estão à sua volta na sua capacidade de ser assertivo. Isso nos traz 4 vezes o 5. 5, 5, 5 e 5. Entender a sua própria natureza e a natureza daqueles que estão à sua volta. É isso que faz com que o sagitariano tenha sucesso. Ele não pode acertar o alvo se ele não controla a si mesmo, suas patas, o seu cavalo. Ele não pode acertar o alvo se a movimentação do público, as fofocas, os comentários do público à sua volta desconcentram, fazem com que ele perca o foco. Ele não pode ter avanço se ele não compreende o todo à sua volta. Então, a carta do centro, o eremita, mostra o quanto que é importante para o sagitariano manter a posição de observador acima de tudo. Nas diagonais a gente vê a estrela, o eremita e o hierofante. No passado, o brilho da estrela que trouxe essa porta aberta para a prosperidade para o sagitariano. Nesse momento presente, traz essa posição de observador, traz esse silêncio necessário para que ele escute aquilo que os outros estão falando e, no momento futuro, vai trazer o hierofante, o posicionamento de compreensão, de evolução diante da opinião dos outros, diante da influência da espiritualidade, diante da própria mente. Então, nas colunas, o crescimento, a individualidade afetiva levando à compreensão da coletividade afetiva, o 1 de copas levando ao 10 de copas, que leva ao 5 do arcano maior e hierofante. A compreensão do todo. Na carta coluna da mente, a evolução do progresso, o cavaleiro do progresso, levando à posição do eremita de observador e, no futuro, levando ao reinado da matéria, o rei de paus. Reinar sobre a matéria. Então, atingir o progresso verdadeiro depende de passar pelo eremita, que é o observador, aquele que se cala e observa o que tem à volta, para poder reinar. O príncipe não se torna rei a não ser que ele conheça o reino. Para conhecer o reino, ele precisa observar. Na espiritualidade, a estrela, o arcano maior é a estrela, trazendo a natureza do progresso e trazendo a natureza afetiva. Então, essa energia espiritual que lá atrás veio abrindo portas e caminhos, ela também traz a natureza dessa evolução, mostrando aquilo que é natural que aconteça. É natural que as pessoas sintam inveja, é natural que as pessoas reajam, é natural que a plateia fique nervosa diante da concentração para se acertar o alvo, mas o sagitariano tem que lidar com tudo isso, tem que entender a ansiedade da plateia e manter o seu foco no alvo para que ele acerte na mosca. Essa é a principal mensagem do tarô de Marcelle para o sagitariano. Manter o foco, porque reinar sobre esse público é o futuro. Finalizando, a estrela, a energia da espiritualidade que veio lá no passado, abrindo portas, traz nesse momento o mundo, outro arcano maior, o mundo.
Então, essa energia vem abrindo portas, mas ao mesmo tempo vem trazendo consigo essa movimentação do público. O sagitariano precisa entender isso. As portas quando se abrem, a água quando vem, ela vem também com pedras, com lama, com mato, com peixes, né? É uma energia de vida, mas ela vem cheia de vida. E toda essa vida precisa ser gerenciada pela mente, pelo espírito do sagitariano para não perder o foco. Isso traz a realização, o aperfeiçoamento do progresso, o 7 de ouros, né? Traz um progresso aperfeiçoado, e a alta sacerdotisa, o 2, muito semelhante ao Hierofante, porém o Hierofante ele traz a questão do observador, né? A plenitude sobre si mesmo, sobre a espiritualidade, sobre os outros. A sacerdotisa traz o reinado da espiritualidade, o imperar espiritualmente. E isso mostra que o sagitariano não só vai ter progresso material e vai aprender a lidar com esse público, essas pessoas, essas coisas na volta que podem trazer distrações, como ele tende a ensinar a essas pessoas o seu legado, sua capacidade de concentração. Finalizando com uma carta do I Ching, a fraternidade. A união e a confraternização trazem sucesso. Junto aos outros, aumentam as oportunidades de se realizar coisas importantes. Então é isso. O sagitariano precisa escolher suas parcerias, boas alianças, como disse o Tarot Cigano, que tragam estabilidade, mas vai precisar aprender a gerenciar as distrações e as pessoas que muitas vezes têm inveja ou vêm com conversas ou com assuntos ou com propostas que não têm muito a ver, porque essas pessoas estão querendo participar, são a plateia, o público, né? O sagitariano está lá mirando o seu alvo e as pessoas ficam dando palpite e distraindo. E se ele for se deixar levar, ele pode perder o foco. Mas, ao mesmo tempo, a plateia e o público é importante, é o que faz o espetáculo. Então, é importante que ele aprenda também a amar e lidar com essas pessoas, né? Então, a fraternidade, ser fraterno, né? Tungyen, número 13 do I Ching. A união e a confraternização trazem o sucesso. Junto aos outros, aumentam as oportunidades de se realizar coisas importantes. As pessoas são importantes. Não só aquelas boas alianças, como as que também ficam dando palpite, até furado às vezes, né? Mas elas fazem parte do show e é importante conseguir lidar com todos para se ter o verdadeiro progresso. Então é isso. Grande abraço a todos. Paz e luz. Saravá.